Março de 2026 teve uma sequência de notícias nos Estados Unidos que mostram que a política migratória de Donald Trump continua avançando, mas também continua enfrentando resistência dentro da própria justiça e dos próprios estados estadunidenses. De um lado, uma juíza federal disse que o governo revogou de forma ilegal o status de imigrantes que haviam entrado no país usando o aplicativo CBP One, criado na era do Biden. Do outro, uma corte liberou a política de deportações rápidas para terceiros países. E, ao mesmo tempo, estados como Minnesota e New Jersey passaram a reagir diretamente contra ações ligadas ao ICE e ao governo federal. Os detalhes destas notícias você confere agora no Web News. Olá pessoal, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Sejam muito bem-vindos ao Web News desta quarta-feira, dia 8 de abril de 2026. Eu sou o Douglas e hoje nós vamos analisar 4 notícias publicadas no mês passado, em março de 2026, que mostram a guerra jurídica e política em torno da imigração nos Estados Unidos. Só que antes de eu começar, eu quero te pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal Imigrante Web, ativando aí também o sininho de notificação, né, gente? Ative o sininho, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sabe que gostam de saber sobre esses assuntos de imigração e de imigrantes. E também vou pedir para você comentar a sua opinião sobre os assuntos que a gente falar aqui hoje, tá bom? Além disso, eu te peço para você me seguir e seguir ao canal nas redes sociais, que aparece aqui na tela para vocês, porque isso tudo faz parte do meu trabalho, tá bom? Me ajuda muito, faz toda a diferença. Bom, gente, eu vou mostrar para vocês que em março de 2026, a justiça estadunidense e alguns estados entraram em rota de colisão, digamos assim, com medidas do governo Trump e com a atuação ligada à fiscalização migratória federal. São 4 notícias diferentes, mas elas conversam entre si, tá bom? Então, deixa eu mostrar para vocês a primeira. Uma juíza federal barrou a revogação em massa do status de imigrantes que entraram via CBP One. Pois é. Vamos começar pela notícia do dia 31 de março de 2026, o último dia do mês de março. Segundo a Reuters, inclusive as matérias são todas da Reuters hoje, tá, gente? Uma juíza federal em Boston decidiu que o governo Trump agiu de forma ilegal ao encerrar o status legal de milhares de imigrantes que haviam sido autorizados a viver temporariamente nos Estados Unidos após entrarem no país usando o aplicativo CBP One, que seria C de casa, B de bravo, P de pai, One de número 1 em inglês, tá? Criado e utilizado durante o governo do Biden. Segundo a Reuters, essa decisão foi dada pela juíza federal Alison Burroughs, que ordenou que o governo revertesse o cancelamento desse status legal. A reportagem explica que o Departamento de Segurança Interna, que é aquele DHS, né, que é Department of Homeland Security, havia enviado em abril de 2025 e-mails em massa para muitos dos mais de 900 mil migrantes que entraram usando esse aplicativo CBP One, dizendo basicamente que era hora de deixar, né, os Estados Unidos, hora de sair dos Estados Unidos. Segundo a matéria, durante o governo Biden, muitos solicitantes de asilo passaram a usar esse aplicativo, né, obrigatoriamente, tá? O aplicativo CBP One, para marcar um horário, né, com a autoridade de fronteira estadunidense e assim entrar de forma organizada no país pela fronteira com o México. Depois disso, muitos recebiam um período de até 2 anos de parole, né, humanitário. Ou seja, uma autorização, né, o parole humanitário é uma autorização temporária para permanecer nos Estados Unidos. O que a juíza disse, segundo a Reuters, é que o governo não seguiu os procedimentos exigidos pela própria lei e pelos próprios regulamentos para encerrar esse parole, essa permissão aí temporária. Então, em outras palavras, né, gente, o problema não foi só político, né? O problema, segundo a decisão judicial, foi também jurídico e administrativo, porque o governo tentou fazer esse cancelamento de forma ampla, automática e sem cumprir as exigências formais para cada caso. Então, em resumo, nesse caso, a justiça estadunidense mandou um recado claro de que o governo não pode simplesmente apagar, né,
em massa e só com um clique, um status que havia sido concedido legalmente a essas pessoas. É, gente, complicado, né? Só que assim, o Trump até tinha falado mesmo um tempo atrás que ele queria cancelar o status de todas as pessoas em processos de asilo que foram autorizadas a ficar no país durante o governo do Joe Biden. Ele falou isso. E falou isso de novo há pouco tempo, quando teve a morte de uma soldado perto da Casa Branca, e que parece que o cara que atirou era um imigrante. E aí o Trump falou: esse daí entrou na época do Joe Biden nos Estados Unidos. O que é verdade. Porém, ele estava em processo. E quem aprovou o processo foi o governo do Trump. Então, na verdade, a aprovação para essa pessoa ficar no país foi dada aí durante o mandato, né, o atual mandato do Donald Trump. Então, acabou que gerou essa polêmica aí também. Mas o que você acha? Tá certo ou não tá certo? Complica a vida aí de uma galera, né, gente? Porque é muita gente, e falou ali de mais de 900 mil pessoas. É recalcular a rota total. As pessoas, né, essas pessoas aí, recalcularem a rota total das vidas delas. É bem complicado, né? Só que a justiça, nesse caso aí, ela meio que foi contra o Donald Trump, né, para poder impedir que ele cancelasse o status legal dessas pessoas, mas, por outro lado também, a justiça deu vitória para o Trump nas deportações rápidas para terceiros países. Então agora vem a outra face aí, né, nessa história, e durante o mesmo mês de março, tá? Que é o seguinte... segundo a Reuters, né, a matéria que está na tela, e gente, sempre eu coloco a matéria na tela, só que eu coloco os links de tudo que eu uso como material, às vezes até coisas que eu não usei aqui na tela e não compartilhei com vocês na tela, eu coloco na descrição do vídeo. Então é muito importante que você acesse ali os links que estão na descrição para você até tirar suas próprias conclusões, ver se é isso mesmo, de repente, né? Então é para que você tenha acesso ao mesmo material que eu tive, tá bom? Caso eu fale alguma coisa que não é exatamente o que está ali, você tenha a informação correta ali, então, conferindo por conta própria, tá? Segundo a Reuters, no dia 16 de março de 2026, essa matéria que está na tela, uma Corte Federal de Apelações liberou temporariamente a política do governo do Trump que permite deportações rápidas de imigrantes para terceiros países, ou seja, países que não são necessariamente o país de origem da pessoa deportada ou que tem qualquer tipo de relação com a pessoa, tá, gente? Segundo a Reuters, essa política havia sido bloqueada por um juiz distrital chamado Brian Murphy, que entendeu que ela violava direitos de devido processo, né? Porque ela não dava aos imigrantes uma oportunidade real de levantar preocupações de segurança, como risco de tortura ou perseguição no país para onde seriam enviados. Mas a Corte de Apelações, por votação de 2-1, suspendeu essa ordem e deixou a política voltar a valer enquanto o caso continua sendo discutido. Eu até falei isso, né, gente, aqui no Web News, alguns Web News atrás, quando esse juiz, ele bloqueou esse movimento aí de ficar pegando as pessoas e mandarem para qualquer país, porque é isso, tá, gente? É pegar a pessoa e mandar para qualquer país, entre aspas. Aí, no caso, seria o argumento das autoridades estadunidenses seria de que haveria aí um acordo diplomático meio que garantindo a segurança dessas pessoas. Mas aí não significa que esses países são os países de origem dessas pessoas ou que elas tenham qualquer vínculo com eles, ou seja, um lugar que a pessoa não tem nada por o que fazer. Então tinha sido vetado. Só que agora, segundo essa matéria de 16 de março, a justiça resolveu então acatar novamente essa decisão, essa vontade do Donald Trump de mandar as pessoas para qualquer lugar mesmo, tá? Isso é muito importante, né? Porque, segundo a Reuters, essa política permite que imigrantes sejam enviados rapidamente a terceiros países, com aviso muito curto, inclusive, tá, gente? Até mesmo assim, de 6 horas de antecedência apenas, desde que o governo alegue ter recebido garantias diplomáticas. Foi isso que eu acabei de falar, né? Então, é bem estranho, né? Pode acontecer que menos de 6 horas, ou em 6 horas, estejam mandando aí uma pessoa deportada, seja lá Deus para onde, sabe lá Deus para onde, né? Então a gente vê a contradição que o mês de março de 2026 mostrou, né, aí com essas duas notícias. De um lado, uma juíza disse que o governo agiu ilegalmente ao cancelar o status de imigrantes do aplicativo CBP One, e do outro, uma corte de apelações libera uma ferramenta muito dura de deportação acelerada para terceiros países.
Isso ajuda a explicar por que o cenário migratório estadunidense está tão instável, né, gente? A guerra não está decidida e diferentes tribunais estão produzindo resultados diferentes. Então, as coisas estão acontecendo em âmbitos poderosos, de formas diferentes. Só que, assim, diferentes, né? E, assim, no meio disso está quem, né, gente? O imigrante, né? Que não sabe o que vai ser da vida dele, para onde que ele vai, o que vai acontecer. Gente, a coisa é complicada, viu? É complicada. Tem aqui a matéria para vocês poderem conferir. Tem aqui algum vídeo também que vocês podem conferir depois. Pois é, né, gente? Pois é, então tem essas duas situações. E tem as situações também de alguns estados dos Estados Unidos estarem se posicionando mais firmemente contra o governo do Trump e o governo federal, né, no geral, e aí o ICE, etc. É o caso de Minnesota e de New Jersey. Então, vamos colocar aqui para vocês a matéria também, que é o seguinte, gente, deixa eu abrir aqui. Here we go. Bom, a terceira notícia, então, veio em 24 de março de 2026, que foi na Reuters também. Segundo eles, a matéria, o estado de Minnesota processou, né, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e também o Departamento de Segurança Interna, que é o DHS, que é a sigla, né? Department of Homeland Security. Eles estão processando para conseguir acesso a evidências que, segundo o Estado, estariam sendo retidas em investigações sobre 3 episódios graves envolvendo agentes federais durante uma onda de fiscalização migratória. Segundo a Reuters, o processo trata da morte de Renee Good, mãe de 3 filhos em Minneapolis, que era cidadã estadunidense, tá, inclusive, da morte de Alex Pretty, também estadunidense, que era enfermeiro de UTI, e também do caso de Júlio César Sosa Celes, que era imigrante venezuelano que foi baleado e ficou ferido, tá? Esse que foi baleado e ficou ferido. Os outros 2 que são estadunidenses foram assassinados pelos agentes do ICE, tá? De acordo com a reportagem, Minnesota acusa as autoridades federais de dificultarem as investigações estaduais ao não compartilharem provas e informações consideradas cruciais. Esse ponto é fortíssimo para o público entender o tamanho da tensão, porque aqui a gente não está falando mais só da divergência sobre a política pública, né? A gente está falando de um Estado estadunidense dizendo em tribunal que agências federais estão impedindo o acesso a provas em casos de mortes e baleamentos ligados a operações federais. Esse aqui é o Alex Pretty e essa é a Renee Good e ali em cima é o rapaz venezuelano. Segundo a Reuters, o Departamento de Segurança Interna respondeu dizendo que revisões independentes estariam em andamento, incluindo apurações do FBI, do FBI e investigações internas. Mas, politicamente, o que essa notícia mostra é que Minnesota decidiu enfrentar o governo federal no judiciário e isso revela até onde chegou o conflito entre autoridades locais e a política de imigração do governo Trump em março de 2026. Gente, assim, na verdade, nossa, apareceu uma propaganda aqui do nada, né? Gente, do Brasil, inclusive. Na verdade, gente, essa guerra entre... eu vou tirar daqui, porque tá com muita propaganda. Vou deixar só a matéria aqui. Pronto, vamos deixar aqui assim, ó. Pois é, gente, a verdade é que essa guerra entre o estado de Minnesota e o governo federal está em andamento desde que o presidente colocou Minnesota como prioridade, tá? Elevando, inclusive, a operação do ICE, que é chamada de Metro Surge, ao extremo, né, gente? Porque foi nessa operação que eles assassinaram, né? O ICE assassinou esses 2 cidadãos estadunidenses. O Alex Pretty, que é esse que está na imagem, e a Renee Good, que é essa que está aqui. Esses 2 foram assassinados pelos agentes do ICE, de acordo com tudo que a gente viu aí nas notícias, e eu já compartilhei com vocês aqui no Web News. Na televisão fica um desmentindo o outro, né, gente? Aí o público fica vendo esse caos entre as administrações estaduais, municipais e federais. Então, a briga é pública. Eles suspenderam, tá? Eles tinham mandado mais de 3 mil agentes do ICE para Minnesota, né, para o estado de Minnesota, então ali para várias cidades, e realmente houve muito problema com muita gente, infelizmente esses casos aí, entre outros, mas nesse caso de 2 estadunidenses e outros imigrantes aí, existem reportes, enfim,
Muito triste o que aconteceu. Mas o Estado está contra, está ali lutando. E outro estado que está também tentando, gente, é New Jersey. Já está a matéria na tela, inclusive, para vocês verem também. Veio no dia 24 de março de 2026 essa notícia da Reuters, né? Onde eles falam que a governadora de New Jersey, Mike Sherrill, sancionou 3 leis destinadas a limitar a participação do Estado na fiscalização migratória federal. Uma dessas medidas exige que agentes da lei revelem sua identidade facial em determinadas interações públicas, né? E apresentem identificação antes de prender ou deter alguém. Outra parte da legislação limita os tipos de informação pessoal que autoridades estaduais e locais, além de unidades de saúde, né, podem coletar, né, podem pedir, incluindo informações sobre status migratório, né, para limitar isso. Na prática, isso significa que New Jersey está tentando reduzir a integração automática entre estruturas estaduais e a lógica de fiscalização migratória federal. Segundo essa matéria da Reuters, a governadora afirmou que essas leis reforçam o compromisso do Estado com a Constituição e com o Estado de Direito. Já o Departamento de Segurança Interna criticou as medidas, dizendo que seriam perigosas e inconstitucionais. Então, o estado de Nova Jersey, né, de New Jersey, lutando aí contra essas coisas aí que o governo federal, Donald Trump, o ICE, o Departamento de Segurança Interna, estão querendo fazer e continuar fazendo com as pessoas imigrantes nos Estados Unidos, né? E o que une, né, gente, essas 4 notícias? Se a gente juntar tudo, eu acho que o quadro fica bem claro, né? Março de 2026 foi um mês em que a política migratória dos Estados Unidos avançou, mas também encontrou freios, resistência e enfrentamento dentro do próprio sistema estadunidense. Isso é fundamental para qualquer imigrante entender, né? Porque está mostrando que a situação está mudando rápido e pode depender, ao mesmo tempo, de tribunais, de governos estaduais e de decisões federais, né? A imigração virou um dos maiores campos de batalha jurídicos e políticos dos Estados Unidos nesse momento. Além da guerra aí que está rolando no mundo todo, ainda tem essa guerra interna ali com relação a isso, né? Por quê? Porque tem um número muito grande de pessoas, a quantidade de imigrantes nos Estados Unidos é muito grande. Isso tem um movimento da economia gigantesco. E existe sim aquela história de que não são todos os trabalhos que os imigrantes fazem que uma pessoa estadunidense de nascença, digamos assim, faria. Isso é verdade. Então existe uma mão de obra que não vai ser preenchida por pessoas estadunidenses nativas, né? Nasceram nos Estados Unidos, por nascimento, né? E com antecedentes, como que fala isso? Descendentes, não. Os que vieram antes deles, sendo também estadunidenses por nascimento, né? Que a gente tem, eu, por exemplo, sou canadense, mas eu não nasci no Canadá. Tenho dupla cidadania, mas eu não nasci no Canadá. Então, a minha família, as pessoas antes de mim, são todas brasileiras, e antes de ser brasileiro, eu acho que tem um pouco português, da parte do meu pai, mas até então, assim, eu sou canadense, mas não por nascimento, né? Então, existe uma mão de obra que não é preenchida por essas pessoas que nasceram nos Estados Unidos e têm seus antecedentes. É isso mesmo, estadunidenses também, que o imigrante acaba preenchendo. E é lógico que tem todo o movimento das pessoas explicando. O que a gente quer é que essas pessoas entrem aqui da forma correta, com as devidas permissões, para poder, então, exercer essas atividades aí, remuneradas, desde que elas sejam aprovadas. Então, o país tem muita gente dizendo que é isso que defende, que é isso que quer, e que é com isso que concorda. E aí muitos desses não concordam com a forma truculenta que as coisas têm acontecido. Então a gente vê aí o estado de New Jersey e o estado de Minnesota sendo aí 2 estados, pelo menos, se posicionando, dizendo a gente não quer que seja dessa forma. Tem que haver ordem, tem que haver respeito e tal. Então achei interessante, né? Mas e a sua opinião? Na sua visão, essa resistência de juízes e de estados pode realmente frear a agenda migratória do Trump? Ou o governo ainda tem espaço para continuar endurecendo as regras, mesmo enfrentando tanta resistência e tanta disputa judicial? Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Nesses assuntos eu gosto de ouvir mesmo o que as pessoas têm para falar a respeito dessas matérias, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo, por todo o apoio. Curta esse vídeo,
compartilhe, se inscreva aqui no canal, ativando o sininho de notificações para você não perder nada, porque esta semana vai ter vídeo todo dia. Porque eu estou fazendo, com essa mudança do Web News, que era mensal, com todas as notícias de vários países e vários assuntos relacionados à imigração, e eram vídeos muito longos, eu resolvi mudar o Web News. Então agora serão vídeos por assunto. Então, nessa semana tem vídeo todo dia. Começou na quinta, eu acho. Na sexta não teve, mas aí segunda, terça, hoje, amanhã, sexta também vai ter. Eu vou ter vídeo todo dia, até domingo, tá? Vai ter Web News. Sábado eu acho que vai ter só Web Relatos. 11 da manhã, inclusive, tá? Mas domingo vai ter Web News. E essas notícias desse vídeo, que seria muito longo, e como era antes o Web News, eram todas as notícias de março. Eu resolvi, a partir de agora, separar por assunto ou por notícia. Nesse caso, o assunto Estados Unidos, eu pensei, tem 4 notícias. Só que elas são de justiça, de mudança de regra e tal. Eu vou colocar as 4 numa notícia só, num vídeo só, e foi isso que eu fiz aqui hoje. Então, o Web News agora é assim, ele é por assuntos ou por notícia. Quando for como hoje, é porque eu combinei as notícias que eu achei que elas têm a ver, fiz um vídeo só. Assim você assiste o vídeo que você quiser, sobre o assunto que você quiser, e não às vezes ali dentro de um vídeo de 1 hora você ficar procurando onde que está o assunto que você quer saber. O que você achou disso? Inclusive, me fala isso também, por favor, nos comentários, tanto sobre o que você achou dessas notícias, a sua opinião sobre como o governo dos Estados Unidos tem lidado com imigrantes, quanto como que você acha que ficou o Web News dessa maneira. Tá bom? Muito obrigado. As redes sociais estão na tela para vocês. Faz parte do meu trabalho também. Então tem tanto as minhas redes sociais quanto as redes sociais do canal. As redes sociais do canal são muito simples, porque é só imigrante, arroba imigranteweb. Então é bem tranquilo. Tá bom, gente? Muito obrigado por todo o suporte, muito obrigado por assistirem o vídeo. Fiquem ligados aqui. Gente, a curtida é muito importante, tá? Para o algoritmo entender que vale a pena ele entregar para mais pessoas. Até amanhã, gente. Volto aqui amanhã com mais um Web News. Tchau, boa noite.